Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para nossa 12ª live da semana, com muita coisa bacana acontecendo. Boa noite, Karina, Bruno, querida, da Sustentabilidade Ideal, maravilhosa, minha amiga. Karina, vai ser com você sexta-feira, hein? Minha conversa vai ser contigo. Vamos ter uma conversa maravilhosa, viu, Karina? Felipe Araújo, boa noite. Gente, eu tô de óculos novo, eu tô tão feliz que eu tô enxergando tudo. Tô enxergando tudo. Boa noite, todo mundo, boa noite a todos. Nossa conversa agora vai ser com o André Araújo, doutor André Araújo, advogado que advoga no Brasil e em Portugal. Ele já está aqui, tá? André, se quiser entrar aí, já pode clicar aí para participar da nossa live. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Adriano. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco novamente. Ludmila. Mestre André Araújo. Ele realmente, gente, é fantástico. A gente tem uma surpresa muito boa aqui à noite. Ó, já coloquei o André no ar, já vai aparecer, ele já vai pintar na nossa telinha já, tá? Que é pouquinho. Olá, André! Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia. Estamos aí, né? Sobrevivendo esse momento aí, mas graças a Deus, tudo bem. Saúde tá Cara, bem, então estamos nossa, que tranquilos. prazer rever você, viu? Quanto tempo a Pois gente é, não se cara. vê, né, André? Igualmente, igualmente. Já tem bastante tempo, né? A gente só falou pouco. Nossa, acho que talvez tenha sido no Porto do Açu. Acho que foi depois que a gente acabou aquele trabalho lá em São João da Barra, acho que foi na base, quando eu tive lá e você estava fazendo um trabalho para o pessoal lá da Show West. Isso, Lá da exatamente. Biport. Acho que foi a última vez que a gente se esbarrou Foi por lá, né? exatamente um trabalho fantástico. Boa noite, Aham, Bruno. legal. A gente dá sempre uns minutinhos aí para as pessoas entrarem. Priscila, boa É. noite. Tenente Scheller, boa noite. Flávia Cabral. Pessoal, olha só que coisa bacana, né? A gente está encerrando o dia de hoje. Opa, quase que eu encerrei aqui. A gente está encerrando o dia de hoje com uma live muito bacana, tá? Com o André Araújo. Eu vou entrar e tirar o óculos porque eu estou me adaptando ainda ao óculos, desculpa. Mas assim, a gente está entrando aqui nessa última live do dia com o professor André Araújo, que é advogado. Ele advoga em Portugal e no Brasil também, tá? Eu conheci o André aqui, né? A gente fez um mestrado juntos, a gente iniciou, na verdade, um mestrado juntos, né? Foi um mestrado em sistemas de gestão na Universidade Federal Fluminense. E aí nós estudamos juntos por uns 7 meses, né, André? Mais ou menos. Acho que foi até quando dividiu, né, pelas áreas. É mais ou Isso, menos isso. 7, 8 exatamente. meses. Aí houve uma divisão de áreas de interesse, né? Eu fui para minha área de interesse, que era sustentabilidade, e André foi para a área de interesse dele, gestão ambiental, né? Mas aí a amizade continuou, né? E depois nós fizemos trabalho juntos aí de consultoria, foi muito bacana, assim, né? Trabalhar com o André, né? Que é um cara super competente aí na área de gestão ambiental, de direito ambiental também entende bastante. E eu resolvi, assim, né, convidar o André, porque eu tenho uma curiosidade muito grande para saber, assim, né? O André estava acostumado com a legislação brasileira, né, André? Sim, sim, sim. Então, né, tava, assim, era praticamente sócio do INEA, né? Ele batia ponto no INEA, né, André? É, E, e verdade. aí, assim, né? E o André também era de Niterói, né? Também É, eu estava no é, Espírito Santo naquela, agora no final, quando eu estava vindo embora.
né? Eu já estava morando no Espírito Santo, então estava trabalhando por lá e Ah, trabalhando você muito chegou a ir no morar Rio. no Espírito Santo. Sim, sim. Aí eu atuava tanto no Espírito Santo, né, tinha escritório lá, quanto no Rio de No Janeiro. Rio também, Das né? duas Você vagas. também atuava Sim, no sim, sim, Rio. sim. Sim. Uhum. Isso. E aí eu fiquei super curiosa para saber essa diferença de legislação aí em Portugal, né? É claro, gente, a Uhum. gente está falando, né, de um país, né, que tem sim as suas similaridades, o André, melhor do que eu, vai saber falar isso, tem sim as suas similaridades com o Brasil, mas a gente está falando, por exemplo, né, com menos pessoas, né, um número muito menor de pessoas que vivem aqui no Brasil, né? Então tem suas particularidades, sim. E o André vai Uhum. falar sobre isso. Então a gente resolveu trazer um tema muito bacana, né? Para fazer assim uma prévia entre a política nacional, na verdade até a legislação como um todo, se ele quiser citar também, né, outra legislação, mas falar especificamente da política nacional de meio ambiente no Brasil versus a lei de bases do ambiente de Portugal, né? E o André já estava até explicando, né, para mim, nas primeiras conversas e tal, que em Portugal não se usa a palavra meio ambiente. O ambiente não é meio, ele é completo, é É por ambiente. inteiro, né? Não está na metade, ele é Verdade, completo, né, André? verdade. Aham, aham. Exatamente. Então, assim, a gente querer, a gente entender um pouco melhor sobre essas particularidades. E aí, André, eu até fiz uma brincadeira aqui esperando né, a tua live Hum. agora. Eu peguei os comentários das lives anteriores, desde a primeira live, fui pegando palavras-chave assim, onde as pessoas mais perguntaram e tudo mais. Uhum. Se der tempo, a gente encaixa nessa live, senão a gente encaixa em Ah, outra, né? E bacana. palavras-chave do tipo, né? O que as pessoas mais se interessam em saber. Uhum. Licenciamento ambiental, inclusive a gente teve agora Ah, uma live com o Alexandre Kubota, e foi aham, aham. maravilhoso, maravilhoso, assim, ele falou sobre as audiências públicas virtuais que estão Legal. começando por aqui, está dando certo, né? Lei de crimes ambientais, Lei Federal Uhum. 9.605, né? Fazer talvez Uhum, uma uhum. diferença, uma diferenciação aí. PGRS, Uhum. Lei 12.305, que é uma coisa que as pessoas se interessam muito também. E o que mais? E também saber um pouco mais sobre quantidade de normas, instrumentos políticos, se é, porque aqui no Brasil tem muito, né? Então, Sim, sim, Portugal sim. também tem essa variedade Não, no toda. Brasil é difícil a gente acompanhar isso aí tudo, né? É complicado mesmo. Exatamente. Então eu peguei essas palavrinhas-chave, mas assim, à medida né, do nosso bate-papo aqui, se você quiser ir encaixando alguma coisa e tal, a gente vai encaixando, senão a gente deixa para o final, até Não. porque a gente também quer dar a vez às pessoas perguntarem também e tal. Uhum, uhum. Tá? Então, assim, Legal, André, eu legal. fiz uma pesquisa rápida antes de conversar com você, assim, para saber se tinha alguns trabalhos, né, de dissertação, né, teses, Uhum, né, que fizessem essa diferenciação e vi pouquíssimos trabalhos, viu? Mas, assim, de uhum, dois trabalhos que eu vi, o que eu realmente vi lá como conclusão desses trabalhos dissertativos aí, né, que eu achei assim em termos de similaridade entre uma lei e a outra, entre uma legislação de um país com a do outro, né, é o uhum, ordenamento jurídico constitucional dos dois países, né, serem uhum, facilmente identificados pela caracterização de direito fundamental, ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado parece ser, né, uhum, um termo jurídico, alguma coisa nesse sentido muito similar entre Brasil e Portugal, né? uhum, Aí uhum. vou deixar essas palavras iniciais com você, É, se eu apresentar. até coloquei essa questão da Constituição, vou até trazer um paralelo sobre isso daí, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, né, tem que agradecer até o convite aí, né, ao Instituto Aqualung, né, na sua pessoa, por ter possibilitado Obrigada. isso e foi o que você falou, né? A gente se conheceu lá no mestrado, já tem bastante tempo. Tem quanto tempo já, Bianca? Que a gente terminou o Ai, mestrado e André, começou foi lá. 2012, né? Eu acho. É, tem um tempinho já, né? Cara, tem quase E 10 anos que a gente fez mestrado. André. Que passa, horror. passa, passa, cara. O tempo voa. É Né? E verdade. assim, e depois a gente ainda, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir com essa amizade aí e fazer até profissionalmente, né, alguns trabalhos e se encontrar por aí. É bem bacana.
E você está falando que o tempo passa, e quando você me chamou até para fazer a live, eu fui ver aqui, né, nos meus escritos, nos meus arquivos aqui, tem até uma situação interessante. Eu, assim, eu tenho um pouquinho também na área ambiental, né? Eu comecei a engatinhar na área ambiental em 1999, quando eu comecei a me envolver, né, com os movimentos ambientais, com a ONGs, Niterói, Cabo Frio e tal. E comecei a aquecer mesmo quando eu entrei na Petrobras em 2000, que eu fui Olha, prestar consultoria para a Petrobras, logo naquele pós-acidente da Baía de a Petrobras é Guanabara. uma escola, né, André? Nossa, eu É uma costumo falar escola. que lá eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado em Nacional e meio ambiente. internacional, exatamente. Exatamente, exatamente. E o momento que eu entrei lá também foi muito complicado, né? Em 2000 foi pós-acidente da Baía de Guanabara, com Uau. um termo de ajustamento de conduta assinado, e eu entrei dentro da gerência para fazer a gestão do termo, Ah, né? não, André, Então, a nossa, gente entrou, que entrei no caldeirão. responsabilidade, cara. Sim, a gente entrou ali naquele caldeirão fazendo, acompanhando, né, preparando as audiências públicas, eu que recebi os auditores independentes para Ai, fazer a comprovação econômica e também física, né, do andamento das obras, de todo o termo. E dali segui lá dentro da Petrobras, depois disso eu fui para a sede, fiz auditorias de resíduos na Argentina, na PESA, na sede que eu trabalhei, né, todo o desenvolvimento do plano de gerenciamento de resíduos lá, com a equipe, essas coisas todas. Então foi parte de emissões atmosféricas, então foi bem legal. Mas assim, o que me chamou a atenção nessas minhas pesquisas aqui, eu comecei, né, como eu falei, em 2000 na Petrobras, e a gente capacitando, você falou, Petrobras é um doutorado, né, a gente faz uma imersão lá dentro. Mas eu também fiz uns cursos externos. E desses cursos externos, cara, eu fui no Instituto Aqualung em 2002. olha, Foi um dos primeiros cursos que eu fiz, assim, que legal, externamente, André. um curso de políticas públicas e ambientais com a professora Hélida Segan. Olha, que legal, gostou do curso? Professora Hélida. Foi muito bom, foi um final de semana, se eu não estou enganado, no sábado e domingo, ali na Rua do Russell, Foi, né? exatamente, Rua do Russell. Exatamente, lá eu falei, caramba, aí o que que me chamou a atenção? Esse curso foi em 2002, já tem 18 anos. André, o Instituto Aqualung tem 27 anos. Então, mas o que eu ia comentar era isso. Eu falei, poxa, quando eu fiz o curso do Instituto Aqualung, ele já era reconhecido, já tinha, eu não sabia quanto tempo tinha, mas já tinha uma bagagem boa, interessante. A gente E teve é o primeiro legal, auditor líder hack de meio bacana, ambiente, né? Foi muito bacana. bacana. Ainda peguei, eu tenho meu certificado ainda guardado aqui, tudo. Eu falei, nossa, 18 anos já. E é legal, cara, legal ver, né, que o Instituto continua aí trilhando por isso e trabalhando com a parte de educação ambiental, né, isso que é base, eu vi, né. Eu não consegui, essa maratona que você está fazendo de lives aí, pô, é difícil, não sei como é que vocês dão conta disso, mas assim, eu consegui acompanhar algumas pela metade, algumas inteiras e outras eu vi depois. Aham. Entendeu? Mas você me viu ali passeando em algumas, com certeza. Vi, citei. Falei assim, ó, nosso papo é com a você. Mas assim, é legal, E eu legal. quero Então, assim, até é uma coisa que me aproveitar, marcou. o André, que até aproveitar antes da gente começar a Diga. fazer as perguntas aqui, dizer para o Aham. pessoal, façam perguntas. E, assim, uma coisa muito bacana que a gente está fazendo, André, em toda a live, gente, fiquem conosco até o fim da live, porque a gente, no final da live, a gente diz um código. E se você mandar esse código, a gente está dando esse brinde para todos os alunos, para todas as pessoas, todos os interessados. Manda o código para o WhatsApp com o nome completo da pessoa, que aí vocês ganham um vale de R$ 150, gente. Pô, é um valor bem significativo, né? De desconto, assim, né? Tá Aí a gente está valendo, né? dando esse vale aí para o pessoal, né, no final da live, então para a gente ficar até o fim da live, para a gente poder aproveitar bastante aqui o que o André tem para compartilhar com a gente. E aí no final a gente diz Uhum. um código aí vocês mandam um código para ganhar o valezinho de vocês, tá bom? É isso aí, Bacana. André. Vamos Vamos lá. começar? Vamos perder essa. Estamos Vamos lá. Então, aquecidos. assim, quando a gente vai falar, você já falou um pouquinho aí dessa pesquisa que você fez e dessa Isso. semelhança, né, com isso. E, na verdade, o que que a gente vê quando a gente está falando de direito ambiental, de legislação ambiental? A gente tem que trazer, né, um pouco desse histórico. Que a gente fala, eu costumo dizer que o direito ambiental é um direito jovem ainda.
né? É um direito que nasceu agora na década de 70, entendeu? É muito jovem isso, ele. E ele começa como? Começa a partir daquela crise, a famosa crise ambiental. Eu sei que muita gente que deve estar assistindo aí já ouviu falar nisso, mas tem gente que também nunca ouviu falar nessa situação, né? Então, o que que acontece? O ser humano ele acaba aprendendo algumas coisas da pior maneira possível, né? Quando sente na pele, quando acontece alguma coisa. Então, a gente já tinha lá no passado uma série de degradações ambientais, uma série de impactos ambientais, que isso daí foi acontecendo, né? Até que chegou o momento que estourou e a gente chegou nesse limite, nessa crise ambiental, e que a gente está falando aí da década de 60, final da década de 60, início, né, na década de 70, que culmina na famosa Conferência de Estocolmo, lá de Opa, 1972, isso. né? Culmina ali onde o ser humano, né, decorrente daqueles acidentes, aquele superpetróleo do Torrey Canyon, aquilo ali que, pô, pegou e contaminou aqui o Canal da Mancha, a Inglaterra, a França, e fez aquele estrago, dentre outros, né? Tem Seveso, Minamata, uma série de coisas aí. Mas, assim, chegou nesse limite, então teve a conferência, né? Os países se reuniram, na época foram só 113 países da ONU, se reuniram nessa conferência para poder dar um basta nisso. E a gente vem, a partir desse momento, é que nasce o direito ambiental em si, né? A partir desse momento, da conferência, daquelas discussões que eles vêm. Porque muito daquele conceito, Bianca, a poluição não conhece fronteiras. Se você tem um acidente, um petroleiro vazando, que vai contaminar 2, 3 países aí no litoral, como é que a gente vai fazer? Todo mundo está sentindo esse impacto, Sim. né? Eu até comentei, é o que a gente está falando hoje, né? Quando a gente fala da saúde, a gente está falando do ambiente também. Né? E olha só, um vírus surgido no Oriente que impactou o mundo inteiro, né? Exatamente. Então, será que a gente vai ter que passar por isso também, né? Será que agora, outro dia eu brinquei numa live, eu falei, olha, a gente teve a crise ambiental na década de 70, será que a gente vai ter a crise da saúde agora? Para a gente sentar e Opa, discutir isso? né? Entendeu? Será que a partir de agora, não que não tenham tido conferências que tratem da saúde, né? A mesma coisa, não que antes de 72 não tenha tido outras conferências que falaram do meio ambiente de alguma maneira. Mas assim, aquilo ali foi o ápice, né? E será que a gente vai ter isso agora? Porque a gente É. tem que discutir, né? A Essa gente questão. precisa, infelizmente, acabar com essa velha mania de só sentar para discutir sobre algo após uma crise, né? A gente não aprende, né, André? A gente não É aprende. como diz, tem aquele ditado no Brasil, né? Que a gente só bota o cadeado na porta depois que arrombam, né, que entram na nossa casa. Aí que a gente vai botar o Exatamente. alarme, vai botar o cadeado. Então, assim, é isso que a gente tem que repensar. E as questões ambientais, né? Foi assim, mais ou menos isso que aconteceu. Aí dali começa a surgir, a partir de 72, esse regulamento. E o direito, ele vem assim, né, fazendo, não querendo dar uma aula de introdução ao direito, mas o direito ele visa o quê? Através de normas e regulamentos, regular a vida em sociedade. E o direito ambiental, ele vem regular o quê? A relação do homem com o ambiente. Né? Então, aí que a gente começa a trazer essa questão à tona. Até eu fiz algumas anotações, tem uma professora aqui em Portugal, a professora Carla, me ajudou muito até, inclusive, lá da Universidade de Lisboa, na época do meu mestrado, eu conversei com ela, estive aqui conversando com ela, aí ela fala, mais ou menos o que eu falei, o direito do ambiente é um direito jovem, que irrompe e se impôs pelas piores razões, né? A Olha, tomada da consciência da finitude dos recursos naturais, fruto de séculos de aproveitamento desregulado, que é exatamente isso, né? Ela traduziu numa frase o que a gente vê que aconteceu. E a gente traz esse paralelo para o dia de hoje, né? Essa questão da saúde. Não, Bianca, que antes a gente não tenha tido algumas normas que tratassem das questões ambientais, né? Quando a gente fala, a gente tem hoje o Código Florestal no Brasil, que é de 2012, mas vamos falar só do anterior, era de 1965, a Lei 4771. Né? Eu estou falando da Conferência de Estocolmo de 72, mas você sim, vê, em sim, sim. 65 já tinha o Código Já tinha. Florestal. Mas Aham. aquela questão, a tutela ambiental, a defesa ambiental era por tabela. A gente dizia assim, né? Não era uma defesa direta, não era uma defesa, essa proteção direta, né? Era uma proteção indireta.
Então, com isso daí, após essa crise ambiental, que ele começa, né, após a Conferência de Estocolmo, com essa discussão, que aí começa as normas, os regulamentos a ganharem força com isso, e o que a gente percebe é o quê? Que os países começam a pegar aqueles conceitos lá discutidos em Estocolmo e internalizar dentro do seu ordenamento jurídico, trazer aquela questão para ali para dentro. Por isso que você viu que assim é parecido, Portugal, tudo. Se você olhar de uma maneira geral, os conceitos como direito fundamental, incluindo todos têm direito ao meio Um ambiente, ambiente né, equilibrado, equilibrado, né? isso Isso. daí, você começa a ver por quê? São conceitos que emergiram lá da Conferência de Estocolmo, né, como a gente aprendeu ali, né, tomou essa paulada daí e veio para cá. Então, assim, a própria Constituição de 88 aí no Brasil trouxe, né, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, né, a Conferência 72 e 81 a gente já entra com a política, e que foi recepcionada essa lei pela Constituição em 88. E a Constituição do Brasil de 88 ela é bastante relevante, ela tem um valor forte, porque ela traz um capítulo exclusivo dedicado ao meio ambiente, né? E quem tiver curiosidade, eu brincava com os alunos, falava, final de semana, não tem nada para fazer, ainda mais agora em pandemia, que não pode circular muito, pega e vai ler a Constituição. Vai Isso, brincar um olha a pouquinho, Constituição, tipo, é a entendeu? Bíblia. Então você vê que a gente fala muito do artigo 225, que é aquele capítulo que trata, né, da Constituição, mas ela, do meio ambiente, desculpa, mas ela, assim, o meio ambiente, ele perpassa por toda a Constituição. Você tem vários aspectos. Até quando a gente fala do desenvolvimento econômico, lá no artigo 170, ele já fala isso, né, o desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente, entendeu? Já Exatamente. entrelaça isso daí. Não, com E é certeza. aquela, e é aquela questão, né, pegando, assim, agora eu não vou me lembrar, né, em qual live que você até falou isso, quando você inseriu a questão do triple bottom line, eu falei, né, não tem como a gente falar em preservação ambiental e meio ambiente sem falar da questão econômica. Não adianta, sem dinheiro a gente não faz nada, a gente não anda. Sem dinheiro não Então, faz nada. isso aí, eu falava para os meus alunos em sala de aula, eu falava isso, olha, a nossa função como operador do direito ambiental é o quê? É o equilíbrio, entendeu? A gente vai gerir conflitos o tempo inteiro, conflitos de interesse, é esse o papel do operador do direito ambiental, gerir conflitos, aliando o quê? O econômico ao ambiental e trazendo junto, óbvio, o social, que faz parte, né? Eu falo ambiental envolvendo o social, envolvendo a saúde, envolvendo tudo. Mas assim, a gente Isso. precisa desse equilíbrio. E é isso que a gente, né, como operador do direito, a gente tem que fazer, trazer esse equilíbrio daí. E a Isso. Constituição, né, o artigo 225, quando ela fala lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial sadia qualidade de vida, blá, blá, blá. Quando a gente pega isso e faz, né, aquilo que você falou, joga para a Constituição portuguesa ela traz no seu artigo 66, e ela fala, todos têm direito a um ambiente de vida sadio, ecologicamente equilibrado e o dever de defender. É a Ou Constituição. seja, é exatamente o que fala o artigo 225, Isso. entendeu? Aí dali ela traz a portuguesa para assegurar o direito, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado por meio de organismos próprios e com envolvimento e participação dos cidadãos. É exatamente a parte final do 225 da do Brasil, da Constituição Brasileira, Excelente. impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-las para as presentes e futuras gerações. Então tá Olha, aí, sustentabilidade, o dever do poder público, o dever da coletividade de proteção. Então a gente vê que a semelhança é muito grande, mas a origem é isso. essa que eu falei, entendeu? Quando a gente Exatamente. sai dos conceitos lá de 72, sai dos conceitos lá da Conferência de Estocolmo, né? Eu Isso. costumo falar que o direito ambiental ele até poderia existir como um direito público, um direito constitucional anteriormente. Mas em Estocolmo, em 72, nasceu o direito internacional ambiental, né? Aí, dali em diante, cada nação, cada país internalizou dentro do seu ordenamento jurídico, aí nasce o direito interno ambiental.
entendeu? É esse Exato. quadro que a gente consegue enxergar quando a gente vê isso daí, É isso aí, André. né? Eu tenho aqui Hum, eu vou fazer algumas perguntas aqui. É que assim, Bruno fez. Obrigada, tá, Bruno? Fez duas perguntas aqui. Eu vou encaixar as perguntas do Bruno com a minha pergunta também, né? Eles sim. estão pedindo Uhum, realmente para você explicitar um pouco melhor a estrutura da legislação em Portugal, né? Então, a minha pergunta está uhum, encaixando com a do Bruno também, né? Como que é a estrutura de Portugal para uhum, tutela, para defesa ambiental, tá? Se a legislação em uhum. Portugal é que nem a do Brasil, em esfera municipal, estadual, municipal, você falar um pouquinho, fiscalização também. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas, olha, eu Mas fico assim, assim, quando eu é, vejo que o assunto vai ser muito bom, eu começo a ficar ah. tensa, porque eu fico olhando pro relógio. Cara, é uma coisa muito louca, cara. Eu falo assim, não, esse Não, você negócio me tem que parar. monitora aí, me E são monitora 11 aí. horas da noite aí, não, ô André? Aqui já são 11h25. 11h25 da 11h25 da noite. noite. A gente está em horário de verão, então aqui o normal são 3 horas a mais, como a gente está em É, horário de verão, a gente está com 4 horas a mais agora que o aí. Brasil, Então vai lá, entendeu? André, Mas fale. depois a gente marca outras e tal. Porque se a gente começar a falar sobre meio ambiente, abrir, né, as coisas, a gente fala aqui o dia Nossa, todo, vai. tá? E uma outra questão, assim, só para a gente fechar a Constituição, que eu trago também de uma outra live que eu assisti de vocês nessa maratona, né, do Aqualong, o que? A questão que eu acho bastante interessante e que eu sempre bato nessa tecla, Bianca, é não vou falar assim a solução, que a solução é muito forte, mas assim, um peso grande que a gente tem na tutela ambiental não é lei, não é norma, regulamento, nada disso. É a educação ambiental, entendeu? Porque quando a gente traz isso daí, quando isso passa a ser valor para o ser humano, não é lei que faz ele cumprir. Aquilo é um Exatamente. valor. Então é isso que a gente tem que fazer, Nossa, entendeu? legal. E a É, Constituição, tanto brasileira quanto portuguesa, traz isso forte, né? Promover a educação ambiental e o respeito, né? Vou falar da portuguesa, o respeito pelos valores do ambiente. Então, assim, ela traz isso muito forte, do valor do que pertence, né? O que o ambiente é para a gente. Porque eu costumo falar que a gente faz parte do meio, né? Tudo está interligado. Nós fazemos parte do ambiente, tudo está interligado. Então, todo mal, né, que a gente fizer, toda agressão, a gente está fazendo para a gente mesmo. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E a educação é fundamental, virar esse valor e a gente poder evoluir com isso daí, mantendo. Então isso é uma questão que vocês trataram em alguma live, cara, eu não vou lembrar, desculpa qual foi, mas eu vi que isso veio à tona também, sim, foi na live, acho tá? talvez da professora Verônica. Acho que ela falou sobre isso. É, então, e é uma coisa assim, já traçando alguns paralelos entre tudo, foi uma coisa que me chamou a atenção aqui em Portugal, tá? Porque eu vi a presença da educação ambiental mais forte do que no Brasil, tá? Eu estou falando em quê? Não estou falando de educação ambiental formal somente, tá? Estou falando da questão informal. Por quê? Eu tenho 3 filhos pequenos e a preocupação, os livros deles e na escola, e assim, hoje as crianças me dão aula. Aqui a gente tem uma coleta seletiva muito forte. Os meus filhos sabem o aprenderam, né, mais fácil que eu na época lá, quando eu aprendi o código de Não, é cores do Konama. referência, né? Em Portugal, Entendeu? a Eles coleta. pegam isso, eles sabem tudo e sabem brigar com a gente quando a gente não faz o negócio direito. Entendeu? Sabe que ali você tem que separar, tem que limpar o plástico antes de colocar ali Olha, no coletor de plásticos, entendeu? Então tem essa questão, tá? Então é bem bacana. Mas assim, como você também citou num ponto, Bianca, não tem como eu falar sobre a legislação portuguesa, né? Eu vi que o pessoal está ansioso, como é que é a estrutura, como é que funciona, sem contextualizar Portugal também, né? sim. Porque a gente vai fazer uma comparação de leis, vamos falar alguns aspectos que podem ter conflitos, alguma questão aí. Só que eu estou falando? Portugal, né, é um país que, assim, é o tamanho de um estado do Brasil, Desafio. né? É o tamanho do estado do Brasil.
Então, assim, hoje, Portugal, ele é composto de quê? Portugal, quando a gente fala Portugal, a gente tem Portugal continental e as ilhas, tá? Madeira e Açores, né? Então, tem essas duas questões. Aqui no continente, nós temos 18 distritos, que são os equivalentes aos nossos estados, aí no Brasil, né? Então, perceba, só que Portugal tem cerca de 92 mil quilômetros quadrados. O Brasil, a gente está falando de cerca de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Entendeu? E a gente sabe que o Brasil é quase que uma Europa, né? Então a gente tem que ter muita. Quando a gente vai fazer essa comparação, pode ser que algumas pessoas que estão nos assistindo agora não tenham muito essa noção, mas é por isso que eu quis deixar isso claro, né? Portugal é pouco mais de 1% da área territorial do Brasil, né? E sem contar a população. Portugal hoje tem cerca de 5% da população do Brasil. Quando a gente fala de 220, sei lá, 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, Portugal hoje tem cerca de 10 milhões e 300, por aí. Então, um distrito de Portugal, que a gente fala que é equivalente a um estado do Brasil, eu estou falando de uma cidade do Brasil. Sim. Então, assim, é bem diferente. Então, eu acho que é importante a gente ter bastante consciência disso, né, e entender até para poder a gente contextualizar bem isso daí, tá? Então, assim, comparando as duas, Portugal, ela teve uma lei de bases do ambiente, que é a Lei 11 de 1987, tá? Essa foi a primeira lei de bases do ambiente. Ela foi revogada em 2014, tá? Porque houve uma reformulação e uma modernização da lei. Tá? Já pegando um gancho para a gente também e sempre fazendo um comparativo, essa questão da nossa política nacional do meio ambiente, eu já falava um tempo atrás que eu acho que já passou da hora, né, de uma nova lei. Por quê? Ela é ruim? Ela não. Hoje, teve uma outra live aí que alguém falou isso daí, que a legislação brasileira é muito boa, é muito, né, evoluída, tem aspectos relevantes e a dificuldade era o quê? Na fiscalização, na implementação. Não sei se foi na dele, eu não me recordo. Tá? Desculpa que eu tô ficando velho também, a cabeça às vezes é muita coisa. Mas que bom você tá assistindo todas as lives, tô gostando. Tenho visto. Entendeu? Aí, o que acontece? A gente vê assim, se você abrir a Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, abrir no site do Planalto, aí no Brasil, ele vem em azulzinho as alterações que tiveram. Você vai ver que ela é uma colcha de retalhos. Entendeu? Ela é ruim, a legislação brasileira? Não, não é. Mas perceba, a gente fala de uma política de 1981, anterior à Constituição de 88, né? E olha o quanto que a gente já evoluiu, tá? Se o direito eu brinco que é um organismo vivo, está em constante evolução, imagina o direito ambiental. Olha a técnica que a gente tinha, o conhecimento em 81, olha o que a gente tem hoje, né? Mas foi alterada? Foi, mas ela foi alterada e foi retalhada. Tem uma série de emendas ali nela que eu acho que já deveria ter sido feito uma nova. Né? Eu sei que tem a discussão da lei, né, da lei a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, tem algumas discussões aí, mas assim, a política nacional do meio ambiente eu acho que já passou da hora. E Portugal aconteceu isso. Né? Ela tinha uma lei de 1987, perceba, posterior à lei do Brasil, né, que é de 81, e ela foi, em 2014, né, foi revogada pela nova Lei de Bases do Ambiente, que é o que está vigindo hoje, tá? Essa lei. E semelhante, Bianca, aquilo que a gente viu da Constituição, do paralelo, da semelhança, a Lei de Bases do Ambiente, você vê que ela não foge muito da nossa Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Tanto a anterior, de 87, quanto a nova. E eu faço agora uma comparação entre a legislação portuguesa com a portuguesa. A lei de base anterior e a nova. A anterior tinham cerca de 50 e qualquer coisa de artigos.
né? A nova tem 20, se eu não me engano, 19 ou 20 artigos. Eles Metade. reduziram pela metade. Aí, alguém mais atento vai falar, ué, mas a política nacional do meio ambiente do Brasil também tem cerca de 20 artigos, né? Tá, artigos. Mas quando a gente bota os incisos, os parágrafos, uma série de coisas, ela cresce, né? E sem contar quando a gente está falando lá do artigo 17, se não me engano, vai 17A, B, C, D, vai embora. Né? Então, assim, a lei de base do ambiente aqui em Portugal, ela procurou o quê? Ser mais objetiva, a nova, e trazendo o que realmente interessa para uma lei, que é o quê? A base, que é a nossa política nacional do meio ambiente no Brasil. A política nacional do meio ambiente no Brasil, eu também sempre falei que ela é o quê? É a espinha dorsal do nosso ordenamento infralegal, né? A gente tem a Constituição no topo da pirâmide, depois a gente tem as normas abaixo da Constituição. E a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é o quê? Aquela espinha dorsal, a base. Porque dali, a partir dela e da Constituição, vão sair o quê? Resíduos, água, emissões, a tutela específica de algumas normas, a lei de crimes, uma série de coisas. E aqui em Portugal é a mesma coisa, entendeu? Então, o que, que eles fizeram? De 87 para 2014, evoluiu para isso e deixando o quê? Deixando o principal, os objetivos, né? Ou seja, a base, a política. Qual é o objetivo? O que, que o país espera, entendeu? De sua política ambiental? Como que ele quer tratar isso daí, certo? Quais são os princípios relevantes para sustentar a política ambiental? Né? Princípio é a base, a sustentação. O que, que é? É isso. Estamos lá. Quais são os mecanismos que a gente vai fazer para poder implementar isso daí? Né? De que forma que a gente vai tratar essas questões? Então, assim, é isso que eu acho, já comparando uma com a outra, que a gente precisa fazer. E a política, hoje, né, a lei de bases aqui, veio trazendo essa questão. Né? Então, isso é muito forte. Então, assim, falando, né, eu peguei algumas questões assim que ela evoluiu para a gente poder tratar. Olha só, ela divide em princípios materiais e princípios de políticas públicas, estabelece direitos e deveres, né, e considera indissociáveis os componentes ambientais naturais e humanos. Né? Não tem como você separar esses componentes ambientais. A política ela traz isso. A lei de bases, desculpa. Tá? E traz, né, uma questão que a gente, quando trata de resíduos, aí você falou alguma coisa da Política Nacional de Resíduos Sólidos aí no Brasil, Isso. que eu separei um artigo que tem da lei de bases, que ela fala o seguinte: a gestão de resíduos é orientada para a prevenção da respectiva produção, ou seja, ela vai lá na base, entendeu? Porque no princípio da gestão de resíduos é isso, você, né, ir lá na produção e reduzir a geração de resíduos, né? Através da redução de sua quantidade, perigosidade e tal. Através da consideração do valor econômico dos resíduos enquanto potenciais fontes de matéria-prima e energia. André, talvez tenha uma diferenciação, não sei pelo que eu estou tendo acesso pela legislação portuguesa pela primeira vez, mas a gente percebe na diferenciação só conceitual, né? Porque você falou sobre educação ambiental. Né? A preocupação aqui no Brasil é para saber se você está destinando corretamente o seu resíduo, enquanto que a preocupação em Portugal seria no processo de redução de resíduos. De redução. Né? A lei de bases, ela frisa... cultural, né? A lei de base, ela frisa isso. É você ir lá e olha só, quando a gente fala, quando eu falei ali que, né, puxei o teu tema lá do Triple Bottom Line, falando consideração do valor econômico dos resíduos. Isso. Entendeu? Ou seja, a questão econômica. A gente tem que estar atrelado, tem que estar tudo junto ali. Né? Então ela vem falando sobre isso. A política do ambiente deve estabelecer legislação específica para cada um dos componentes identificados nos artigos anteriores, ou seja, água, né, resíduos, emissões, uma série de coisas. Foi o que eu falei, a gente está falando de uma lei de bases, né, ou no Brasil, de uma política nacional.
Então, assim, ela vai dar o direcionamento e depois a gente vai ter aquelas questões específicas do tema tratando sobre isso. Ela traz, como no Brasil, a questão dos instrumentos de avaliação, né? Aí uma coisa, Bianca, que eu percebi muito aqui, e assim, aí você pode me ajudar com isso, como está isso no Brasil, porque quando eu saí daí, até na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei um pouco sobre isso. Aqui em Portugal, a questão da avaliação ambiental estratégica é muito forte, entendeu? Avaliação ambiental estratégica. Ou seja, quando você vai fazer um licenciamento, alguma, né, verificar isso, você verificar dentro dos planos, programas ambientais, tanto públicos e privados, né, a potencialização daquele impacto. Você não está tão fechado naquilo ali, entendeu? Isso. Então, assim, a avaliação de impacto ambiental, que a gente, né, está mais bem acostumado aí no Brasil, não que ela não veja isso, mas a avaliação ambiental estratégica, ela está, podemos falar assim, no nível acima, está no nível da estratégia. Sim, O sim. que a Ele gente não quer, trata, eu não conheço, eu desconheço realmente alguma lei que fala entendeu? especificamente de avaliação estratégica, né? Sim, É, ele fala sobre o processo aqui, de avaliação ambiental como um todo, que é aquele processo onde a gente faz um isso, diagnóstico ambiental, identifica os impactos e tal, isso. determina os critérios para avaliação desses impactos e caracteriza e pronto, né? Então, aqui, a lei de base, ela já vai trazendo essa importância do monitoramento e dessa questão da estratégia, entendeu? Que Mas, como que faz parte... André, eu Fala. agora fazendo, né, uma análise crítica aqui desse processo, talvez eu tenha até uma nomenclatura diferente. Uma coisa muito bacana que aconteceu, não é só no Brasil, mas em todos os países, porque isso é uma movimentação que veio das normas internacionais, ISO, né? Quando Uhum, veio a mudança da ISO 14001, no ano de 2015, algo muito interessante aconteceu, né? Assim, a gente sabe uhum, que essa norma ela sempre trouxe a proposta de você fazer levantamento, identificar uhum, processos, né? Fazer levantamento de aspectos e impactos ambientais. Agora, uma coisa que veio muito interessante foi as normas ISO terem estabelecido um modelo de gestão baseado na mentalidade de risco. E talvez tenha uma conversa com o que você está falando aí, né? Que a uhum, organização, uhum, ao traçar o seu planejamento estratégico, muito antes do gerenciamento ambiental, né? Ele uhum, tem uhum, essa necessidade de você identificar o planejamento estratégico, as questões internas e externas, e uhum, identificar riscos e oportunidades que possam riscos que possam favorecer, que podem se transformar em oportunidades, ou riscos que podem desfavorecer, que pode se transformar no risco negativo, numa ameaça para a organização, e gerenciar esse risco. Ou seja, ele tem sim um vínculo com o planejamento estratégico da organização, porque à medida que você tem um pensamento voltado para a mentalidade de riscos, isso você já está colocando no alicerce do planejamento estratégico da tua organização, mas exato. não em forma de legislação, mas uma forma de Uhum, iniciativa de normas internacionais, entendeu? Na uhum, legislação do uhum. Brasil não tem isso, Não né? tem. Aqui, ó, só para você ver quando ela fala sobre isso, fala os programas, planos e projetos públicos e privados que possam afetar o meio ambiente, o território, a qualidade de vida dos cidadãos estão sujeitos à avaliação ambiental prévia, né, à sua aprovação. E a avaliação ambiental garante que o processo de tomada de decisão integra a ponderação dos impactos relevantes em termos biofísicos, econômicos, sociais, culturais e políticos, tendo em conta, entre outros, o estado do ambiente, a avaliação entre alternativas, o cenário de referência e uns impactos cumulativos com outros desenvolvimentos programados ou implementados. Entendeu? Isso. Então, assim, não que a avaliação de impacto ambiental não leve em conta alguns desses aspectos, mas a avaliação ambiental estratégica, ela está no nível da estratégia, é como se ela tivesse um pouco acima disso daí, Isso. para ver estrategicamente essa acumulação de Exatamente. impactos, Essa é isso a daí. proposição das normas internacionais ISO, mas são normas voluntárias, né, André? Não Isso. são normas obrigatórias.
obrigatórias. Então, dentro da nossa legislação, né, por exemplo, poderia estar dentro da DZ 056 do INEA, poderia estar dentro da SMAC, na municipal, né, poderia estar na CONAMA, né, talvez numa futura CONAMA 306 da vida, né? Mas não, realmente a gente não tem essa determinação como aspecto legal, não. Né? Interessante. E você vê que é interessante, Bianca, é interessante porque isso está na lei de base, ou seja, na sustentação de toda a legislação ambiental em Portugal. Foi o que eu falei, entendeu? É a espinha dorsal. Dali saem entre aspas, CONAMAs, os regulamentos, os decretos, as leis, tudo ali. Ela é a sustentação. Então você vê que nada, não tem, na minha visão, não tem um lugar mais propício para você botar a estratégia do que aonde? Naquela lei geral, ali onde vai sustentar na política nacional. Eu já vou entrar com uma proposta de mudança. Aí, no nível estratégico. Que eu já vou pedir essa mudança. Né? Não, a gente tem que ter. Vocês têm, como é que a gente não pode ter? Eu tava brincando com o pessoal aqui, falei, gente, olha, mais tarde vai ter Brasil e Portugal, hein? Vamos lá. Vamos todo mundo assistir. Então, cara, a gente já tá perdendo de lavada, ô André. Assim, não, olha só. Volto que, não sei se foi lá no Kubota, na live dele ou na anterior, eu não me recordo, que falou, a legislação ambiental do Brasil, ela é excelente, cara. Eu acho que é das melhores do mundo, entendeu? A gente tem dificuldades de implementação da lei, de fiscalização de uma série de coisas, mas olha as características que eu falei. O Brasil é uma Europa, entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração, como é que é isso daí. Precisa melhorar? Sim, claro. Né? Olha o processo de melhoria contínua, sempre avante. É isso que a gente precisa. Né? E a própria lei de base, já pegando o gancho, aqui em Portugal fala isso. A política do ambiente recorre a instrumentos de melhoria contínua do desempenho ambiental. Né? Designadamente, a pegada ecológica, a rotulagem ecológica, compras públicas ecológicas e os sistemas de certificação. Está na lei de base. Tá todo aqui, ó, que os meus alunos estão em peso aqui, que eu tô vendo, tá? Aí, assim, eu tô falando, você tá falando de melhoria contínua, análise de ciclo de vida. Eu vou perguntar aqui para os meus alunos, né? Onde é que tá escrito isso? Onde é que tá escrito? As normas ISO. Né? Então, todo mundo defendendo aqui as normas internacionais e tal. Gente, mas infelizmente não tem força de lei, né? São normas voluntárias, né? A gente queria que tivesse na política nacional de meio ambiente, né? Que tivesse valendo como força de lei, né? Então, é isso assim, que são as diferenças, né? Que a gente, quando conversou antes de fazer isso daí, assim, não estou aqui, né, deixando bem claro, no momento nenhum criticando a do Brasil, muito pelo contrário. Eu acho que a do Brasil, eu acho que as normas brasileiras são muito avançadas. O Brasil tem muitas normas, só que é difícil a implementação. A gente, como você tem uma série de normas municipais, estaduais, federais e mais uma série de regulamentos, né? Você tem o CONAMA, que trata de meio ambiente, e você tem a Anvisa, que trata de meio ambiente. Tem normas ambientais dentro das resoluções da Anvisa. Então, você tem que cumprir. Então, a gente fica louco, entendeu? Para atender isso aí lá. Bianca, controla meu tempo, hein? Então, para poder saber. Faltam 10 minutos. Eu tô ficando desesperada, porque eu vou ter que desligar a live e vou ter que ligar de novo para mais uma hora. Né? Você vai parar a madrugada. Não, a gente pode marcar quantas quiser, tá? Mas assim, vamos lá, então vamos seguir adiante aí. Então, assim, é importante que, assim, a lei de bases, é isso que eu, assim, comparando, eu acho que o Brasil precisa disso. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela é muito boa, muito interessante. Mas, assim, hoje, por exemplo, vou dar exemplos básicos, assim, ó, ela trata a Política Nacional de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Pô, isso aí é coisa para estar numa política ou estar uma avaliação ambiental estratégica. Entendeu? É isso que eu acho. Mas, poxa, em 81 precisava estar. Né? Olha quantos anos a gente já passou. Olha o que a gente precisa evoluir. Entendeu? Então, assim, perceba, Bianca, outra coisa, deixar claro para o pessoal também, às vezes, né, entender de maneira diferente o que eu estou falando. Olha, eu estou dizendo para simplificar a norma, mas não reduzir a tutela à proteção ambiental. Muito pelo contrário. Né? O princípio da não retroatividade
ambiental, isso é claro. Só Isso. que a gente percebe, a gente precisa, é a avaliação que eu tenho no Brasil, sempre tive enquanto eu estava aí. Quanto mais normas, mais leis, mais difícil é da gente implementar, e foi o que falou hoje. Uhum. Se a gente tem normas mais enxutas, mais diretas, a gente Isso. consegue interpretar Mais melhor e a gente consegue enxutas, mais efetivar eficientes, a exatamente. eficiência, É buscar legal você eficiência. colocar isso, André, porque assim, né, a gente está passando por um momento aqui muito complexo na história da política também, né? Isso está sendo muito falado aqui, o atual Ministério do Meio Ambiente está perdido, está não sei o que e tal, porque uma das propostas é justamente simplificar a legislação. Só que não tem essa intenção de simplificação de forma a se tornar mais estratégico. Mas não, são os interesses políticos envolvidos, né? O que você está falando aí é realmente muito relevante. É simplificar, Uhum. sim, a legislação, mas trazer, né, uma eficiência, uma eficácia melhor nos processos, né, ô André? Sim, e assim, Bianca, às vezes eu brincava, eu falava assim, cara, isso daí, a velocidade do órgão público é diferente do empreendedor, da iniciativa privada. A gente precisa do dinheiro, precisa da empresa, eu preciso da empresa produzindo, gerando emprego, gerando renda. Então, assim, a gente tinha que. Aí eu brincava com os alunos, falava, o ideal era assim, o empreendedor, ele chegar lá e ele declarar, vou fazer isso assim, assado. Fez. Não fez, meu amigo, a cadeia na hora, acabou, acabar, assim, mal comparando, ele assumir aquela responsabilidade, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a legislação ambiental, ela tem que ser mais direta, ela tem que ter, a gente tem que dar velocidade para a empresa, para gerar riqueza, gerar renda e, com isso, melhorar a proteção ambiental, É né? isso Mas aí. não com isso reduzir, facilitar, reduzir, né, a proteção ambiental. Não é isso, tá? Maravilhoso. André, Então, olha só. assim, Oh, desculpa, pode falar. fala. Eu Só quero para ouvir sua caminhar visão. um pouco, Vai lá. concluir, até umas perguntas aí que fizeram, o seguinte, como eu Ah, você falei, está né? Pô, controlando as perguntas. É isso que eu ia te perguntar, porque eu ia é, olhar. é. Você está olhando. Porque, não tô olhando as perguntas, não, mas você já tinha me colocado algumas Ah, questões que eu estou entendi, entendi. respondendo ao longo. Ótimo. Uma das situações, né, aqui, como eu falei, Portugal é um estado. Então, como é que funciona o licenciamento aqui? A gente não tem licenciamento federal, estadual, municipal, né? Nós temos a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, ok? Que vai cuidar dessas questões ambientais e, assim, é o órgão principal ali que efetua todo o licenciamento. Ok? E também tem algumas questões de competência das comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Tá? Essas comissões de coordenação e desenvolvimento regional tem Norte, Sul, Centro, Vale do Tejo, tem algumas comissões que também têm algumas competências específicas para isso daí. Tá? Então, assim, a gente não tem essa maratona de 3 níveis e ter a Lei Complementar 140, a CONAMA 237, que vem trazendo. Por quê? A gente está falando, né, de um pequeno país, É né, como eu verdade. falei. Então, assim, a coisa é mais fácil, entre aspas, né, mais prática e não teria sentido, né, ser diferente. Tá? E aqui também, em 2015, né, 2015, foi aprovado o regime de licenciamento único do ambiente, tá? Que é o LUA, que ele te dá um título único do ambiente. Aqui também não existe LP, LI, LO, nada disso. Você Ah, tem isso eu também licenciamento vi, eu vi. ambiental. Nas minhas pesquisas eu vi, achei isso fantástico. Você tem a licença ambiental. Eu, particularmente, eu acho assim, o tal de LP, LI, LO, eu também, para mim não tem sentido. Aí tá tudo dentro do negócio. Eu acho assim, a ideia da LP, da LI, da LO podia estar dentro de um processo de licenciamento Sim, único e a como empresa tem um que todo, cumprir etapas como exatamente. um todo. Agora o cara tem que pagar uma grana para LP, mais uma grana para LI, mais uma grana para LO, e pô, cara, sim, é complicado, né? Mas, assim, volta a falar, aqui a gente está comparando situações diferentes nisso, tá? Aqui em Portugal, outra questão relevante, assim, que o sistema todo é eletrônico, né? Você pega os formulários, você submete a documentação eletrônica para a APA, tá? Então tem um sistema, SIL, alguma coisa de licenciamento, SILAN, CILAN, não Uhum, me lembro essa sopa de letrinhas, mas é um sistema de licenciamento ambiental que uhum. você consegue fazer isso. Alguns órgãos aí no Brasil já estão implementando essa situação. Então, existe aqui uma estrutura ambiental
Confesso que assim, a questão do licenciamento, eu ainda não conheço a fundo, né? Eu estou há 2 anos, qualquer coisa aqui, então assim, trabalhando com outras vertentes e assim, dentro do licenciamento ambiental, eu tenho ido ainda entrando aos pouquinhos no licenciamento ambiental. Foi o que você falou, tem 20 anos aí de advocacia ambiental no Brasil, aí chega em Portugal, por mais que você tenha semelhanças, a gente tem alguns pormenores aí. Né? Então, as semelhanças eu tenho estudado muito e estou chegando agora, né, entrando nos pormenores É de isso como é aí. que se dá. Mas a André, simplicidade. faltam 5 minutos. Se a gente continuar falando, vai Tá, derrubar só a para eu gente. fechar. A gente E não a se despede. fiscalização que me perguntaram, Fiscalização, fala. a fiscalização, ela é muito focada na polícia ambiental, tá? Opa. Tanto a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, tá? Como a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana aqui, aí tem umas diferenças aí em relação ao Brasil, eles que têm essa grande força. Não que a APA ou que as comissões de desenvolvimento, né, de coordenação de desenvolvimento regional, não tenham competência também para fiscalizar, tá? Mas, assim, as polícias aqui, as guardas aqui, são dotadas desse poder bem fiscalizador. Então, assim, de chegar na empresa, de chegar num acidente ou alguma coisa, ou numa denúncia, é a polícia que vai tomar conta disso daí e vai fazer essa fiscalização, tá? Isso está muito dentro deles aí, Muito tá legal. bom? André, O que mais? você Estou está tentando... intimado. André, você foi intimado por mim e por todos que estão aqui presentes a fazer uma segunda live com a gente. Tá? A gente vai Vamos adorar. fazer. Assim, pô, muito Aham. obrigada aí por varar a noite aí para Não, fazer a tá live aqui com a tranquilo. gente, tá? Agradecer muito aí a sua contribuição, assim, cara, eu sabia, tinha certeza que ia ser um sucesso, assim, né? Todo mundo Ah, eu que elogiando agradeço o aqui, convite, milhões de obrigado. elogios aqui. Muita diferença, brigadão mesmo. Pessoal, olha só, rapidinho, a senha para ganhar o vale de 150, tá? A senha é Portugal, em homenagem ao André. A senha é Portugal. Legal. O telefone 98464-7618, 98464-7618, tá bom, gente? Manda lá para vocês ganharem o vale R$ 150. Não esquece de colocar o nome de vocês para vocês ganharem esse vale lá, tá? Olha só, rapidinho aqui falando, amanhã vai ser um dia muito especial também, tá, gente? Só que eu quero dar um recado rápido. Vocês estão acostumados na primeira live das 9 da manhã. Amanhã, especialmente, não vai ser 9 da manhã, vai ser 10 da manhã. Então, vocês podem dormir mais um pouquinho aqui, né? Vai ser 10 da manhã e a live vai ser com o Luca Padovano, né? O presidente do Instituto Aqualung, e vai ser com uma pessoa muito especial, que é a Chiara Gadaleda. A Chiara, gente, ela é fundadora da Ecoera e ela é embaixadora do Pacto Global da ONU no Brasil, né? Ela, nossa, uma Legal. figura maravilhosa, né? Então vai ter 10 horas da manhã um bate-papo com o Luca para ele falar sobre o projeto Tatuí, educação ambiental e limpeza de praias, tá? Muito legal. Fique ligado na nossa live e também na da Chiara, que é A Moda pela Água, @a Moda pela Água. E aí, gente, a gente vai voltar, né, com a outra live 11h30 da manhã. A gente vai estar com a Marinha do Brasil, gente. A gente vai estar com a Diretoria de Portos e Costas, que é um grupo muito bacana que também se formou com o Instituto como auditores ambientais, para falar das atribuições da autoridade marítima e prevenção da poluição por navios e plataformas, né? Com a comandante Maria Cecília, vai ser fantástico, não percam. Às 15 horas a gente vai falar de empreendedorismo e sua relevância no novo normal com o professor Fernando Araújo. O professor Fernando Araújo, inclusive, é da UF, né? Não sei se você conheceu, André. Ele é da UF lá. Às 17 horas, educação não formal, tá? Com o Rubi Perlingeiro também, que é um cara muito legal, que representa o movimento dos escoteiros do Brasil. Muito legal, um cara fera em responsabilidade social. Às 19 horas, a gente vai estar com o nosso querido biólogo marinho Ricardo Gomes, do Instituto Mar Urbano, que fez aquele filme maravilhoso sobre a Baía de Guanabara. Bacana. A Muito Vida legal. Marinha. Você já viu esse filme? Vi a live bem com ele antes aí que você teve antes da Isso, e semana, vai ter teve? a live com ele de Assisti, novo joguei. amanhã. A Vida Bacana. Marinha da Baía de Guanabara, e ele vai falar do Santuário das Raias, tá, gente?
André, 20 segundos aqui. A gente gostaria de agradecer mais uma Eu que vez a sua agradeço muito. disponibilidade. Você faz outra live com Obrigado. a gente, André, por Com favor? certeza, só marcar que a gente faz aí. Qualquer coisa, se alguém quiser tirar uma dúvida, pode entrar no meu Instagram, mandar mensagem lá, que a gente Isso. também fala alguma coisa.